Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom meninas, aproveitando que eu vou drobar essa roupa aqui, vou drobar a roupa aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, o tanto de roupa que eu vou drobar, ó. Tá vendo? Aí aproveitando que eu vou dobrar a roupa, aí eu vou dobrar e vou conversando um pouco com vocês, tá bom? Sobre um pouco de mim, da minha história, né, pra quem não me conhece. Vou estar contando um pouco sobre mim. Bom, meninas, meu nome é Ana, né? Sou nova aqui no YouTube, iniciante. E sou casada, tenho 35 anos, tenho 4 filhos. E vou contar um pouco da minha história pra vocês. Bom, meninas, a minha história começa com a minha mãe, né? Minha mãe é mãe de 8 filhos, aliás, 9, só que ela teve um morreu, que foi aborto, né? Ela é mãe de 9 filhos, 8 homens e 7 mulheres. E a minha mãe, a gente, né? Sempre foi de família humilde, humilde mesmo, simples. E a minha mãe sofria muito com meu pai bebia muito. Quando chegava em casa, chegava brabo, ignorante, querendo brigar, sabe? E assim, meninas, a gente sempre sofreu muito, porque meu pai bebia muito. Ele trocava muitas coisas dentro de casa. A gente não tinha nada dentro de casa. Tudo que ele tinha, ele botava fora. Tudo que a gente tinha, né, que a minha mãe tinha, ele colocava fora. E a vida da gente, todo o tempo foi assim, quando a gente era pequena. A gente não tinha parada certa. Eu lembro que a gente é de Maceió, de Alagoas, né? Aí eu lembro que a gente não tinha morada certa, porque sempre quando o aluguel estava para vencer, a gente se mudava. E eu lembro que a gente morou praticamente, porque a gente sofria muito, minha mãe sofria muito com meu pai. A gente já morou em casa sem porta. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente morou em uma casa que, quando eu estava deitada, eu via as pessoas passando na rua, sabe? E as pernas das pessoas andando. E eu era pequena, a gente não tinha saber de nada. A gente passou por muita necessidade, muita mesmo. E aí minha mãe foi aguentando isso dele. Aguentando, né? A gente tudo pequeno, não tinha saber, a gente não tinha casa própria nem nada. A gente até teve uma casa. A gente teve uma casa. Mas só que aí meu pai destruiu tudo. Eu acho, não lembro não, mas eu lembro que tinha uma casa, eu acho que era essa, que não tinha porta. E meu pai destruiu tudo, né? Eu não sei bem explicar, porque eu era muito pequena. Eu acho que naquela época eu devia ter uns 5 anos. E aí meu pai bebia muito, botava tudo fora. Aí passou o tempo e a minha mãe aguentando isso dele, né? Aí quando foi uma vez assim, a minha mãe contou pra gente. Quando foi um certo dia, meu pai chegou bêbado. Aí levantou a mão pra ela, né? E a voz. Aí minha mãe sempre falava pra ele que um dia, se chegasse esse dia dele chegar bêbado e ele querer levantar a voz ou querer bater na minha mãe ia deixar ele nem olhar nem pra trás. Nem ia nem contar quantos filhos ela tinha. Aí foi, né? Foi isso que aconteceu. Aí nesse dia meu pai chegou bêbado, chegou muito agressivo em casa. E a gente tudo pequeno, não tinha saber, né? Aí minha mãe pegou, deixou meu pai. Eu lembro que nesse tempo que ela deixou meu pai, ela só levou eu e minha irmã mais velha. Aí a gente foi morar na casa da minha avó, com meu avô, né? Chegou lá na casa da minha avó, era outro inferno, porque minha avó morava numa casa de taipa, casa de barro, numa fazendinha chamada Pinto. Pra quem conhece, que é de Maceió, sabe que a fazenda Pinto faz parte de Satuba, de uma cidadezinha, né? Satuba. E aí a gente foi morar com a minha avó. Aí chegou lá na casa da minha avó, era outro inferno, porque minha avó bebia, mais o meu avô. E aí meu avô chegava em casa bêbado, quebrava tudo dentro de casa. Quebrava tudo dentro de casa e minha avó não, a minha mãe, a gente não tinha paz, né?
Eu lembro que a minha mãe chorava muito, porque a minha mãe não tinha pra onde a gente ir. E não tinha pra onde ela ir com eu e minha irmã, né? Aí minha mãe... E ela não podia fazer nada, porque ela morava nas casas dos outros, né? Morava na casa da minha avó. E meu avô sempre foi... Meu avô toda a vida ele foi ignorante com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias, com meus tios. E aí eu lembro que ela chorava muito. Aí ela saía para trabalhar nessa cidade, Satuba, né? Eu lembro. Ela saía para trabalhar. E a minha irmã mais velha, a Flávia, ela que cuidava de mim. Porque nesse tempo que a minha mãe deixou meu pai, minha mãe só levou eu e ela. E o resto dos meninos ficou com meu pai. Aí meu pai passou um tempo, que ela tinha separado dele já. Aí ele viu que a minha mãe não queria voltar, né? Aí minha mãe ficou morando nesse tempo com a minha avó. Aí minha mãe tinha um amigo dela, né? Que ela conhecia, que morava nesse lugar que ela foi, nessa fazenda. Aí esse amigo da minha mãe conhecia um cara. E esse cara pegou e viu minha mãe, né? Uma vez minha mãe foi pra um almoço que teve na casa desse amigo dela. Aí tinha esse homem na casa desse amigo dela. Aí o amigo desse amigo dele pegou e falou pra ele: eu me agradei muito dela, da minha mãe, né? Eu me agradei muito, será que você chamasse ela pra morar comigo? Ela ia. Aí ele disse assim: olha, eu não sei se ela ia, mas ela tem 2 filhas. E ela tem 8 filhos. E os outros filhos, ela só trouxe 2, né? Que era eu e minha irmã. Ela só trouxe 2. Aí eu não sei se você gosta de mulher com filho. Aí não tem problema não, eu só quero uma companheira pra cuidar de mim, da minha casa, da minha filha. Aí tá, deixa eu olhar com tudo. Tá. Aí tá, gente. Aí minha mãe pegou e foi, né? Levou eu e minha irmã. Aí meu pai viu que minha mãe não queria mais ele. E ele viu que a minha mãe não ia voltar mais pra ele. Aí pegou e trouxe os restos dos filhos da minha mãe, né, meus irmãos. E aí foi assim, a gente foi. Aí eu lembro que a minha mãe morou 3 anos, que esse homem ele tinha 3 filhas, 4. Aí eu lembro que a minha mãe morou com esse homem, nossa, nós vivíamos uma vida de fartura lá. Que ele é um homem muito trabalhador, toda a vida ele foi. Só que hoje ele é casado, tem outra família. E ele era muito trabalhador, gente, não deixava faltar nada pra gente. Ele tinha roça de macaxeira, de banana, de batata. E a gente viveu os melhores, assim, pra mim, eu acho que os melhores dias da minha vida. Foi quando minha mãe arrumou esse homem pra morar com ela. E aí, passou os 3 anos, também namorando com ele, eles discutiram os dois, né? Aí eu lembro que ele deixou minha mãe não tinha pra onde ir. Aí eu lembro que ele colocou as coisas da minha mãe tudo na porta da frente, na rua, né? E a minha mãe saiu deixando as coisas das casas dos vizinhos, porque não tinham onde deixar, né? E os vizinhos com o tempo. Aí a minha mãe falou assim, olha, depois quando eu arrumar uma casa eu vou buscar. E aí eu lembro que os vizinhos tomou tudo das coisas da minha mãe que a minha mãe tinha. E a gente ela saiu, deixando na casa dos vizinhos, que ela estava na igreja, que ela conhecia. Ela falou assim pra cada irmão, ela deixou cada um, ela falou assim, olha, eu não tô dando com eles não, eu só tô deixando eles ficar na casa de vocês, porque eu não tenho onde botar eles, eu não tenho pé pra ir pra agasalhar eles e eles. Então quando eu arrumar uma casa, quando eu tiver construindo pra um lugar, eu arrumar uma casa, eu venho buscar eles. E eu fiquei na casa do irmão, eu sei que a gente ficou na casa dos irmãos, da maioria dos irmãos que a minha mãe conhecia, né? Minha mãe saiu deixando na rua. Aí eu morei 8 anos na casa de uma mulher. Esse pessoal sempre foi muito bom comigo, sabe? Mas antes disso, gente, eu passei por cada coisa na minha vida antes da minha mãe deixar esse ano. A gente era muito humilhado, as pessoas humilhavam muito a gente, chamava a gente de bolero, falava que a gente era muito de fome, porque minha mãe tinha muito filho, né? E minha mãe não tinha condição de comprar as coisas pra gente. Se comprasse uma pra alguém, comprava todos. E se não comprasse pra um, também comprava pra todos. Aí eu lembro que a gente sofreu muito em termos de humilhação. Meu irmão tava com... Meu irmão tinha uns amigos da igreja, eu tava com ele, dizia que era muito dele, eu matava muito dele. Até um certo ponto de chegar uma vez eu presenciar, eu pequena. Aí nesse dia eu tava na igreja, né? Aí esses meninos que o meu irmão dizia que era amigo dele, eu entrei no banheiro, aí meu irmão foi atrás, né? Aí eu lembro que eu sabia que eles faziam aquilo com meu irmão, eu fui atrás pra ver o que eles iam fazer com meu irmão. Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, eles estavam lá batendo meu irmão, cuidando do meu irmão. Aí eu lembro que eles pegou, um deles urinou no vaso. Gente, eu lembro disso até hoje. Aí, gente, eu lembro que um deles urinou no vaso, né? Aí, e eu tava encostada no muro, no banheiro. Aí um deles pegou a cabeça do meu irmão e afundou assim no vaso. Aí deu descarga. Deu descarga e falou bem assim pro meu irmão, você é um lixo. Bem assim, o que é que você faz no meio de nós? Bem assim. Aí eu vi aquilo, sabe? Aí eu corri pra frente desse, eu vou falar pra minha mãe que você está mexendo com meu irmão. Aí teve um deles que falou assim, vá correr pra dizer a mamãezinha. Eu lembro de tudo, gente. Tudo que eu passei na minha vida, eu lembro de tudo. É aquele ditado. Quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece, não. Aí eu lembro que a gente sofreu muito em termos de humilhação, não queria aceitar. A gente chegava, eu lembro que a minha mãe, deixa eu ver enquanto tá o vídeo. Eu lembro que a minha mãe, a gente morava, a igreja era muito longe, a gente tinha que andar muitos quilômetros para chegar na igreja. Eu lembro que a gente tudo pequenininho, que nem escadinha, minha mãe arrumava nosso tudinho, dava banho na gente, levava nós tudinho para a igreja, nós tudinho. A gente passava por um esquisito, uma matinha, passava por uma mata num caminhozinho bem estreitinho. E nós tudinho ia, todo dia a gente ia para a igreja, não tinha dificuldade para a gente não ir. Aí a gente ia lá, as irmãs ficavam... Eu lembro disso até hoje, de tudo que as pessoas fizeram com a gente, eu lembro. Fizeram comigo também, eu lembro de tudo, eu nunca esqueço. Aí eu lembro que as irmãs, quando o ciclo de oração que a minha mãe andava, não queria sentar perto da minha mãe, como se tivesse nojo da gente, sabe? Olhava assim, quando a gente chegava na igreja, que a gente chegava na porta da igreja, porque, minha gente, quando a gente passava, era uma estradinha bem estreitinha, sabe? Pra gente chegar na igreja.
pra gente chegar na igreja. Aí a gente chegava, às vezes tava chovendo, a gente enfrentava chuva, serviço de chuva. E a gente ia, não tinha dificuldade pra gente ir, não. Aí chegava, nós ia com aqueles vestidinhos branquinhos que a gente ganhava do povo, né? A gente ganhava muita coisa do povo, eu lembro. A gente ganhava brinquedo, muita coisa. Aí chegava na igreja tudo melado de barro, as perninhas meladas de barro, né? O vestido, os vestidinhos às vezes chegavam melados de lama. Aí a gente chegava na igreja, a gente corria pro banheiro pra ver se dava um jeito, né? Só que parece que quanto mais a gente lavava o vestido, mais o vestido sujava. Aí a gente tava na igreja, aí o povo começava a olhar pra gente com aquele olhar de desprezo, sabe? Como que nem não gostava da presença de nós ali. Aí as irmãs da igreja lá, do conjunto das irmãs lá, começavam a olhar dos pés à cabeça pra minha mãe. Eu terminei, gente, de trabalhar, eu vou ficar aqui só conversando com vocês. Aí começava a olhar pra minha mãe dos pés à cabeça, aí as meninas começavam assim a olhar pra gente com aquele olhar de nojo. Aí eu via, aí uma cochichava no ouvido da outra, né? Aí falava assim, olha, fulana, não senta perto dela não. Deixa eu dar um jeito aqui. Não senta perto delas não, que ela tem piolho, que ela está isso, que ela está isso e assado, sabe? E a gente era criança, então não ligava muito, né? Mas hoje, quando eu cheguei na minha fase da adolescência, da minha fase jovem adulta, eu lembro disso, gente. Até hoje, vocês acreditam que eu lembro até hoje de tudo que fizeram comigo, com meus irmãos, com a minha mãe, eu lembro de tudo. Aí elas falavam assim, não senta não, perto dessa irmã Léo, bem assim. Não senta não, que ela tem isso, que ela tem aquilo, ela é perebenta, não sei o quê. Aí começava, as meninas uma passar pra outra do conjunto das crianças, né? Aí elas começavam a se afastar de nós do banco, vinha muito pra cá e nós ficávamos sempre pra lá. E os irmãos ficavam tudo olhando, só que ninguém dizia nada, né? O povo até ignorava. Mas a vida da gente, todinha, gente, da minha vida, da minha infância foi assim. Foi sempre desse jeito. Isso, sabe? Assim, a gente cresce, a gente tem filho, mas aquilo fica na cabeça da gente. Tudo que a gente passou, fica tudo na cabeça da gente. As lembranças, tudo, sabe? Gente, resolvi gravar esse vídeo pra vocês, né? Pra vocês conhecerem um pouco de mim, da minha história, né? E se vocês puderem estar me ajudando aí, gente, ó, deixe seu like, seu comentário, curtam esse vídeo, comentem bastante, compartilhem pra estar me ajudando aqui, tá bom? Se você sentir bem, se você estiver sentindo à vontade e gostando dos meus conteúdos, que vocês se inscrevam aí no canal, tá, gente? Pra estar ajudando a família Silva. E é isso.